A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 37. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então chegamos ao capítulo que menciona o versículo que resume Levítico. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Muitas vezes Deus já falou que o povo tem que ser, santo porque ele é santo, porque ele é o Senhor, porque ele tirou o povo do Egito. Várias menções que o próprio Deus enfatiza. Ele destaca: vocês são meu povo. A identidade de vocês passa pela minha santidade. É isso que Deus está dizendo. Ser santo, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ser santo quer dizer ser separado, ser único, exclusivo, original, distinto, especial, consagrado, preparado especificamente para o serviço, para a honra e glória de Deus, ser reservado, selado. Usando uma palavra hoje, programado, quer dizer, tu recebe toda a instrução, tudo, como que eu posso dizer, para ser igual àquele que te projetou. Tu corresponde. Isso é ser santo. Nós não conseguimos ser santos, mas o Espírito, que é santo e que habita em nós, nos possibilita, nos permite, nos proporciona uma vida santa. Diariamente, Ele nos santifica, Ele nos transforma de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus, do Espírito Santo, para sermos santos. 5. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Isso é aquilo que eu digo, tem que sublinhar. Tu quer oferecer, mas tu tem que fazer dentro das normas, dentro da regra, do padrão que Deus estabeleceu, senão tu não vai ser aceito. Podem comer dele no dia em que o oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo, ou do meio do povo. Se não for do jeito que Deus quer, do jeito que Deus estabeleceu, Deus não vai aceitar. Tu não vai ser aceito. E ainda vai ser eliminado. Isso me lembra a Abel e Caim, né? Caim e Abel. Caim ofereceu do jeito que quis e quando quis. Abel ofereceu o melhor. Ofereceu as primícias. Ofereceu a gordura. E a Bíblia diz, né, em Gênesis, estudamos, já temos vídeo no canal,
Deus se agradou de Abel e da sua oferta. 9. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Que forte. Sabe que isso aqui me emociona? Não seja rigoroso demais. Vimos em Provérbios. Isso vai fazer mal para ti. Não seja justo demais. Não coma mel demais porque tu vai vomitar. Às vezes a gente quer fazer tudo tão certo, que a gente se perde. Os fariseus, o zelo deles, Paulo diz, mas não tinha entendimento. O próprio Paulo era zeloso, era obcecado, obstinado e estava errado. Então tu tem que respeitar o ciclo da vida, tu tem que respeitar, lembrar, considerar os pobres. Meu pai, claro, né, num lugar fechado, não tem estrangeiro, não tem pobre. Meu pai dizia, olha os pássaros, deixa para os pássaros, deixa para as aves, deixa para a própria árvore, porque é aquele ali que só deixa uma sobra, deixa um restinho, sabe? Isso também é uma forma de vencer a tentação da ganância, da ambição, da cobiça, da avareza, de tu querer mais, daí tu fica ali, não pode deixar nada na árvore, não pode deixar nada no chão, nada pode ir fora, é uma obsessão, uma loucura, né? E aí tu pensa assim, o nosso Deus está nos ensinando sobre isso. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha. Nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão, deixe-as para os pobres e os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus nos dá tudo e a gente não consegue dar nada, deixar nada, né? Eu acho tão forte, tão sensível, uma coisa assim que é só Deus mesmo para trabalhar em nós isso. Tu ter esse discernimento de que outros virão depois de ti, né? Seja o pobre, seja o estrangeiro, ou seja até os animais. 11. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. É pecado. Então, a honestidade é algo que Deus espera dos seus filhos. A desonestidade é algo de quem está em pecado. Quem é desonesto, em primeiro lugar, é desonesto contra Deus. Essa é, vamos dizer assim, a hierarquia. Tu não vai furtar, mentir, usar de falsidade, fazer juramento falso, tudo, ó, falsidade. Lembra do fermento? Tu tá sendo falso primeiro com Deus. E aí, porque tu não tem um bom relacionamento com Deus, tu também não vai ter com o próximo, né? Isso é desonestidade, isso é falsidade, isso é mentira. E quem é o pai da mentira? Quem é que engana, que mente, que falsifica, falseia desde o princípio, né? 13.
Não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Isso aqui é outra coisa que me constrange, porque tu fica pensando assim, Deus fala sobre isso. Tu trabalhou o dia inteiro. E tu foi contratado para trabalhar o dia inteiro. E aí tu sai do teu trabalho sem o teu pagamento. E tu tem o pagamento, tu tem o dinheiro, só que aí tu fica com o dinheiro para dar no outro dia. Mas como se ele já trabalhou para ti? Tu tem que pagar? Então Deus está dizendo, não oprima nem roube o seu próximo. Isso é opressão, isso é roubo, isso é desonestidade. Me lembra a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Que uns foram chamados de manhã, outros no meio-dia, outros de tarde, outros no fim da tarde. E quando terminou, cada um foi pago. Claro, o contexto é outro, mas eu quero dizer assim, ó, trabalhou, recebe. Foi contratado para trabalhar por uma diária, pois bem, ele tem direito de receber quando ele termina, não um outro dia. O meu pai também falava sobre isso, assim, ó, tu tem o dinheiro para pagar, a conta só vem esse dia 5, mas tu já recebeu o teu dinheiro e tu pode pagar, né? Paga, paga. Não, vou ficar segurando esse dinheiro. A Bíblia diz que o que tu segura é perda. Agora, se tu é generoso, se tu é bondoso, se tu pede discernimento do Espírito Santo, vai que aquela pessoa está precisando receber antecipado. Ah, é um baita de um presente. Que é diferente do que está sendo dito aqui. Aqui está dizendo assim, ó, o cara trabalhou o dia inteiro e tu ficou com o dinheiro para pagar de manhã. Ah, não é justo, né? Então não atrasa, não, não burla, não frauda, né? Não seja desonesto. 14. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Eu não sei se por que eu me emociono tanto com essas coisas, porque eu acho que isso aqui é muita coisa que a gente ensina para as crianças, sabe? E aí me toca profundamente também os exemplos que eu tive dos meus pais, assim, coisas que eram corretas, que vinham dos avós, que era uma tradição, que era um costume, que é uma educação, que é uma virtude, né? Tu ser correto, tu ser honesto, tu ter um bom nome. E aí, tu não vai amaldiçoar o surdo, tu não vai pôr tropeço para ver o cego, tu não vai rir de quem cai, rir de quem tem um defeito físico, tu não vai zombar. Seria hoje em dia o bullying que virou crime, né? Algo grave, passível de processo, de punição, né? De castigo, porque tu tem que temer ao Senhor, ó. Tema o seu Deus. Tu vai lidar com o próprio Deus, porque Deus é que defende, né? 15. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Vimos muito isso em Provérbios, né? A justiça, ela tem que representar o justo juízo, o próprio Deus. Então eu não posso pender para um lado ou para o outro, favorecendo este ou aquele, ó, nem favorecendo o pobre, porque o pobre é pobre, aí tu tem que pender para o lado dele, aí tu está sendo injusto, né? Tu não vai favorecer o pobre nem agradar o rico, porque a justiça, ela não tem que ver se tu é rico ou se tu é pobre, tem que ver quem é que tá falando a verdade, né? 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Olha isso. Nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Quer dizer, tu fica fazendo fofoca, confusão, sabe? Lambança, caçando confusão, né? Aqui a gente diz chifre em cabeça de cavalo, procurando motivo para dar problema, ó. Não ande como uma xeriqueira no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Olha só. Tu imaginava que tu ia encontrar isso em Levítico? Olha isso, não guarde ódio no coração contra o seu próximo. Pensa num povo, né? 2 milhões de pessoas.
as rixas, as inimizades, as dificuldades de comunicação, os conflitos, as tensões, os diz que me diz que, as coisas que muitas vezes nem tem intenção e quando vê, deu problema, deu inimizade, se ofendeu. E aí, não guarde ódio no coração, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Porque muitas vezes é isso que acontece, o inimigo usa uma pessoa para nos ferir, para nos ofender, para nos dever, para que a gente depois peque contra ela, ficando com ódio, com ressentimento, com rancor. E muitas vezes tu não conversou com a pessoa, tu não repreendeu, tu não botou os pingos nos is. E tu espera que o tempo resolva. Não. Não é assim que as coisas se resolvem. Senão era muito fácil, né? Mas não é. 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ai, tu não acredito! Tá aqui, ó. Tu acredita que tu tá lendo isso aqui em Levítico? Viu? Vamos de novo? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Pois bem, isso aqui é muito importante. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Ok, nisso se resume a lei e os profetas. Mas o Senhor Jesus elevou a régua, porque ele cumpriu a lei. Ele amou os seus até o fim. Ele não perdeu nenhum dos que Deus deu para ele, a não ser o filho da perdição, né? Satanás entrou em Judas. Então o que acontece? Jesus ele diz: amem como eu vos amei. Aqui está sendo dito, ó, que nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. Mas Jesus, ele foi além. Ele disse para nós amarmos o próximo como ele amou. E ele, sendo grande, maior, o primeiro, ele se tornou servo. É melhor a gente servir o próximo, né? E não querer se agradar a si mesmo. Eu sou o Senhor. 19. Guarde os meus estatutos. Não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Pois bem, isso aqui dá um baita de um problema, né? O povo se apega nisso aqui. Vocês lembram do outro capítulo que fala da confusão? O que Deus quer aqui é deixar bem claro. Aqui, aí que a gente diz, cada um no seu quadrado. Como cada coisa tem que ser. A gente entende, né, dos animais. Às vezes algumas sementes também a gente consegue entender. Agora, dos tecidos, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. O que tu acha que Deus está querendo falar aqui? Deus está querendo nos mostrar de novo a santidade. Evitar a mistura. Não querer mais, não ser ambicioso, não ser ganancioso. Claro que hoje em dia a gente faz isso. E aí, tu acha que isso tem alguma coisa a ver com a salvação? É o sentido de que Deus estava dando um ensinamento para o povo de uma forma clara. Não se misturem. É uma forma didática, pedagógica. Não sejam metade. Lembra quando eu digo para vocês corpo de mentira e cabeça de verdade, ou cabeça de verdade e corpo de mentira? Mistura, sabe? Tu achar que tu vai conseguir equilibrar dois mundos. É assim que eu entendo. Não misturar. Não fazer fermento. Não colocar uma coisa que não encaixa com a outra. Não plante semente de duas espécies em seu campo,
nem use roupa de 2 tipos diferentes de tecido. É como o Senhor Jesus disse, não sirva a 2 senhores. O que é de Deus e o que é de César. Como a gente diz, cada um no seu quadrado. Eu entendo assim. São leis fundamentais de moral, de ética, de convivência, de virtude, de santidade, de proteção, de limite, de alerta. Mas na maioria delas, assim, a régua é o Senhor, porque ele diz, eu sou o Senhor. É a santidade de Deus. Nós devemos ter temor de Deus. Acreditar que ser santo é uma forma de refletir a santidade de Deus em nós. 20. Se um homem tiver relações com uma mulher e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu e o pecado lhe será perdoado. Então aqui de novo, tu vai te apegar à letra fria da lei ou tu vai entender o princípio por trás, né? O que está envolvido aqui? Promiscuidade, adultério, relações sexuais ilícitas, algo que não é permitido para ti, algo que está vedado, algo que a pessoa não soube esperar. Ó, a escrava tinha sido prometida para outro homem, mas não foi resgatada nem posta em liberdade. Então assim, ó, são circunstâncias. O que eu vejo é que há um padrão de Deus perfeito para nós. E tem coisa que a gente inventa, tem coisa que a gente cria, tem coisa que a gente copia, né? Como a gente viu lá do Egito ou de Canaã, do passado ou do futuro. 23. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês, não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo fruto dessas árvores será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, o que Deus está falando aqui? Das árvores, né? Que eu amo. Esse livro de Levítico estava demorando, né? Porque a gente viu muitas árvores em Gênesis, né? E um pouco em Êxodo também. Mas nós vimos árvores e eu tô falando muitas vezes para vocês. Então agora apareceram árvores frutíferas aqui para nós e os frutos. E aí fala, ó, nos 3 primeiros tu não vai poder comer, porque eles estão vedados, proibidos para ti. Aí no 4º ano vai ser oferta de louvores a Deus. No 5º ano tu vai poder comer dos frutos. E isso vai ser uma bênção, ó. Porque aí vai aumentar a sua produção. Eu entendo que isso aqui é obediência e é uma sabedoria do próprio Criador. 26. Ensinando o seu povo, né? Não comam nada que tenha sangue. Não façam adivinhações nem pratiquem magia. Então, a gente já falou muitas vezes sobre não comer nada que tenha sangue. E aí tu pode fazer um link aqui, ó, porque algumas adivinhações e algumas magias envolviam sangue e o consumo, né? A ingestão de sangue. 27. Não corte o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Então aqui tem vários versículos juntos. Aí tu vai pensar assim, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Pensa no contexto. Se Deus está dizendo, não corta o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba, quer dizer o quê? Que os outros povos, os específicos,
os cananeus, lembra? Os cananeus, os jebuseus, os heteus, era aquele povo todo. Eles deveriam fazer isso. Então, o que Deus quer aqui? Que tu não pode cortar o cabelo? Tu acha mesmo que é isso que Deus está querendo? Não, ele estava querendo dizer assim, vocês não vão copiar. Vocês não vão fazer igual a eles. Vocês não vão se vestir como eles se vestem. Não vão cortar o cabelo como eles cortam. Vocês vão ter um outro padrão. Que as pessoas vão saber que vocês são de Israel, que vocês são o povo do Deus de Israel, um povo separado, um povo exclusivo. Então não vai cortar o cabelo do jeito que aquele povo corta, porque aí tu vai te assemelhar, tu vai estar copiando, imitando, seguindo aquele povo. Daqui a pouco tu tá igual, porque aí tu corta o cabelo igual deles, tu come o que eles comem, tu faz o que eles fazem, daqui a pouco tu tá adorando os deuses deles, tá? E aí fala dos mortos, cortes no corpo. Aí sim, muitas pessoas não aceitam que isso aqui tá escrito, né? Pelos mortos não façam cortes. Porque o que eles faziam? Eles se cortavam, e isso existe até hoje, né? Pessoas que se cortam, que vertem seu sangue e invocam lá o demônio, a divindade, a entidade, para que entre, né? Então a ideia era essa, eles se cortavam pelos mortos, pelos espíritos dos mortos. Só que aí vem, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Muitos usam este versículo sobre a tatuagem, né? Porque a tatuagem é uma marca. 29. Não desonre a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Aí de novo, ó, um versículo junto com o outro. Então, por quê? As filhas se tornavam prostitutas cultuais e serviam, oficiavam nos templos dos deuses estranhos, das divindades, dos ídolos. Muitas vezes, porque se relacionam com homens estrangeiros, muitas vezes por dinheiro, por vários motivos, né? Então não desonre a sua filha fazendo dela uma prostituta. Então, de novo, isso era comum, isso era o padrão da época. Vamos lá. 31. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, o que acontece? Eles se cortavam pelos mortos, invocavam os mortos, falavam com os mortos. E isso era, de novo, comum, padrão, fazia parte da religião deles, da cultura deles, da adoração deles, do culto deles. E Deus não quer que o povo de Deus, o povo santo, separado, ungido, consagrado, faça isso. Fique em pé, 32. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Nós vimos que os anciãos, eles eram sempre chamados. Quando Deus disse que ia libertar o povo do Egito, falou para Moisés que era para reunir os anciãos. Então esta honra é uma forma de honrar o próprio Deus, que deu longevidade para essas pessoas, que deu sabedoria, que deu experiência. 33. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, nós temos que ter um padrão diferenciado. Nós não vamos destratar o estrangeiro, porque Israel soube o que foi ser maltratado, né, pelos egípcios. Então, nós não podemos pagar a mesma moeda, não podemos tratar os estrangeiros como inferiores. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos.
34. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Então, Deus quer pesos e medidas justos, né? Aquela ideia de 2 pesos e 2 medidas, é isso aí, ó. Tu não vai usar um peso justo quando é para ti, para alguém da tua família, e tu vai usar um peso ou uma medida violada, fraudulenta, alterada para o estrangeiro, para o pobre, para alguém que tu não gosta. Tu não vai fazer 2 pesos e 2 medidas. Não, tu vai ter pesos e medidas justas, porque Deus é justo, porque Deus é o justo juiz, Ele é digno, Ele é santo, Ele é correto, e Ele quer que o seu povo seja santo, correto, honesto, que o seu povo seja justo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sejam santos porque Deus é santo.